Olá pessoal, hoje vamos dar início à primeira parte do nosso estudo sobre o fim dos empregos. Esse tema ele surge porque o mercado de trabalho está em constante mudança e a velocidade com que isso acontece é devido à implantação da tecnologia. Então, baseado no Fórum Econômico Mundial, que tem emitido relatórios sobre a economia no mundo inteiro, e um desses relatórios é intitulado O Futuro dos Empregos. Então, o Fórum Econômico ele indica, através desse relatório, o desaparecimento de várias atividades que hoje empregam maciçamente as pessoas. Isso é preocupante, né? Até 2030, diz esse relatório, O Futuro dos Empregos, do Fórum Econômico Mundial, a taxa de desemprego global aumentará vertiginosamente, pois várias profissões deixarão de existir. Milhões de vagas de empregos com carteira assinada serão fechadas até 2026. E o motivo, as indústrias e as empresas decidiram substituir os trabalhadores humanos pela tecnologia disponível. Então eu vou elencar aqui algumas profissões que desaparecerão até 2030. Então, uma delas, a primeira aqui que eu vou mostrar, é o alimentador da linha de produção. Seguida, o assistente administrativo, que muitas vezes é ocupado por pessoas de formação superior, como por exemplo um contador, o administrador, né, propriamente dito, e até advogados. Então, o assistente administrativo também é uma profissão que vai desaparecer. Em seguida, o operador de caixa, que nós, acredito que você também já deve ter visto, vários supermercados já estão utilizando os caixas inteligentes e os próprios operadores de caixas humanos estão treinando os clientes, né, para usar essas máquinas inteligentes, porque futuramente os supermercados não terão mais operadores de caixa humanos, todos serão operadores de caixa eletrônico, da mesma forma que ocorre e que ocorreu com os bancos. Hoje você vê que maciçamente nós temos caixas eletrônicas, né? Não temos mais o operador no banco, operador bancário, né? Propriamente dito. Então essa é uma profissão que vai desaparecer e já estamos presenciando. Outra que também é admirável, né, mas compreensível, é o servente de obras, que também está na lista de profissões que irá desaparecer devido às maquinarias que poderão executar as atividades que ele executa hoje. Vendedor de comércio varejista também vai desaparecer, também é uma que a gente constata, né, facilmente, porque hoje em dia existem as lojas eletrônicas, lojas virtuais, onde o próprio cliente ele pode fazer a escolha dos produtos, pode escolher as formas de pagamento e executar o pagamento, tudo isso de forma autônoma e automaticamente. Então, o vendedor de comércio varejista é uma profissão que irá desaparecer e já está desaparecendo aos nossos olhos, né?
vigilante, apesar da violência, né, ter aumentado nos últimos 30 anos, o vigilante também é uma profissão que vai desaparecer, porque hoje, com as tecnologias, né, de segurança eletrônica, estão dispensando, né, a vigilância humana, com porteiros eletrônicos, alarmes, né, eletrônicos, e tende a dispensar a mão de obra humana. E uma das profissões que irá desaparecer, que mais chama a atenção, é a do professor e professora, né? Que muitos defendem que é uma profissão insubstituível e por isso dificilmente seria substituída, mas nos últimos anos esse argumento tem caído por terra, porque a gente tem visto toda uma construção tecnológica que tem realizado atividades que o professor tem executado em sala. Por exemplo, nós temos visto hoje uma plataforma, né, que até tem o nome de professor online. E nessa plataforma, né, na verdade é um aplicativo e pode ser acessada por um dispositivo móvel, o que facilita mais ainda. Pode ser realizada atividades simples, como a prova, né? Ela pode ser agora automatizada, né? Dispensando a correção humana. Podem ser colocados nesse aplicativo livros chamados e-books, né? Os livros eletrônicos, e também vídeos fazendo exposição de aulas. Então essa maquinaria tende a substituir o professor em menos de 10 anos, né? Até 2030. E para comprovar essa tese, os próprios meios de comunicação aí do sistema têm colocado aqui uma estatística que demonstra essa gradual substituição. Uma pesquisa que mostra que de 2009 a 2019 aumentou, né, o número de matriculados em cursos à distância. E foi um salto muito grande aqui nessa reportagem de um portal da mídia aí aberta, né, do sistema, do próprio sistema de dominação, diz que 378,9% das matrículas, né, foram para a educação à distância, que usa, né, esse artifício da tecnologia para substituir o professor presencial. E isso tende a aumentar, né? Então, diante dessas constatações, vamos começar aqui o nosso primeiro debate, né, sobre o fim dos empregos, e depois faremos também uma segunda parte. Bom, o desemprego global atingiu o seu nível mais alto. Milhões de pessoas no mundo inteiro estão desempregadas ou subempregadas. E este número de desempregados aumenta acentuadamente à medida que milhões de ingressantes na força de trabalho se tornam vítimas da revolução tecnológica que está substituindo os seres humanos por máquinas em todo o setor e indústria da economia global. Bem, a gente vê essa história já há muito tempo, né? Após anos de previsões, as novas tecnologias de informática e de comunicação estão finalmente causando seu impacto. Há tanto tempo, digamos assim, prognosticado, né, no mercado de trabalho e na economia,
lançando à força a comunidade mundial nas garras de uma nunca vista antes revolução industrial, né? Então são milhões de trabalhadores que já foram definitivamente eliminados, né, do processo econômico, né? Funções e categorias de trabalho inteiras já foram reduzidas, reestruturadas ou desapareceram, né? A era da informática, ela se estabeleceu, não há como negar, não podemos negar, né? Esse próprio vídeo que eu estou fazendo é uma prova desse fato. Nos próximos anos, novas e mais sofisticadas tecnologias de software colocarão cada vez mais a civilização humana em uma sociedade praticamente sem trabalhadores. Nos setores da agricultura, manufatura e serviços, as máquinas substituíram o trabalho humano e estão estabelecendo a passos largos uma economia de produção totalmente automatizada. Então, eu acho que é inegável que todo mundo está vendo que a produção está ficando quase completamente automatizada. É inegável, não é isso? Bom, a maciça substituição do homem pela máquina força as autoridades constituídas a repensar o que deverá ser feito com milhões de pessoas numa sociedade sem um emprego de massa formal. Penso eu que esta é a questão social mais premente que emerge desse fato, que é o fim do trabalho na era da informática. Eu penso assim, né? O que as autoridades constituídas pretendem fazer com um maciço contingente de pessoas desempregadas, famintas, desiludidas, sem perspectivas e assistindo uma minoria usufruindo das benesses das novas tecnologias? Essa é uma questão que se coloca. Acho que a sociologia, a filosofia, os estudiosos deveriam estar estudando esta questão. Será que essa multidão de despossuídos gerados pela ganância dessa pequena minoria que usurpa para si os ganhos gerados pelas novas tecnologias não poderá se revoltar com tamanha injustiça e descontrolada via fazer justiça com as próprias mãos? Isso é uma questão que se impõe. Não, mas não estão discutindo, né? Será que essa minoria de gananciosos não está preocupada com a força desse contingente de despossuídos que aumentará devido às necessidades básicas que lhes serão negadas, né, com o fim dos empregos? Não estaria essa minoria gananciosa já há muito tempo articulando como frear o ímpeto desse contingente de despossuídos e garantir o seu poder e segurança? Bom, são questões que se impõem, né, com o fim dos empregos. E refletindo nessa última questão, a gente pergunta assim: e quais os mecanismos essa minoria de gananciosos irá usar, ou já está usando, né, para impedir ou eliminar esse contingente de despossuídos, impedindo que o mesmo provoque uma revolução social, né? Bom, o que a gente vê é o seguinte: a mídia vendida, né, patrocinada pelo sistema dominante, informa mentirosamente ao público que tempos econômicos melhores estão por vir. Porém, não se pode tapar o sol com a peneira.
E o fato que todos nós estamos vendo é que os trabalhadores em toda parte continuam perplexos diante de uma recuperação da economia sem empregos ou dos trabalhadores perdendo seus direitos, né? Todos os dias somos informados que corporações multinacionais estão se tornando mais competitivas. Nos informam que os lucros dessas empresas continuam aumentando continuamente. Entretanto, essas mesmas empresas anunciam demissão em massa e o próprio sistema governamental só vive fazendo política de diminuição dos direitos dos trabalhadores. Então, a maior parte das demissões ocorre nas empresas de serviços, onde a reestruturação administrativa e a introdução de novas tecnologias de racionalização do trabalho resultam em maior produtividade, né? Maiores lucros e, consequentemente, menos empregos. Estamos dentro de uma nova fase da história da sociedade humana. Cada vez menos os trabalhadores serão necessários para produzir bens e serviços. Isso é um fato. As inovações tecnológicas estabelecem uma sociedade praticamente sem trabalhadores. Desde o seu início, a civilização tem se estruturado em grande parte em função do trabalho. Do caçador na era do Paleolítico ao artesão medieval e operário da linha da montagem, na modernidade, o trabalho tem sido parte integral da existência diária. Porém, agora, o trabalho humano está sendo, é um fato, sistematicamente eliminado do processo de produção. O trabalho em massa no setor do mercado será eliminado em todas as nações industrializadas do mundo, porque sofisticadas tecnologias estão sendo introduzidas nas mais diversas atividades sociais. Máquinas inteligentes estão substituindo seres humanos em incontáveis tarefas, forçando milhões de pessoas a irem para as filas de desemprego. Isso é fato, né? As autoridades constituídas, em consonância com o discurso da elite econômica global, né, querem nos convencer que os números crescentes de desempregados, de despossuídos, representam apenas ajustes de curto prazo. Mas nós sabemos que esses dissimulados nos acenam com a promessa de uma nova sociedade de produção automatizada de alta tecnologia que promove a abundância material sem precedentes, mas que é mentira, né? As pessoas não caem mais nessa ladainha fingida, pois a realidade é que a cada semana mais pessoas são demitidas e até o funcionalismo público hoje está vendo, né, que eles podem hoje também perder, né, o seu lugar de trabalho com a mudança das leis trabalhistas. Inclusive a estabilidade será o próximo passo. As filas de desempregados crescem diariamente, apesar da mídia não noticiar com tanta ênfase. As nações estão enfrentando o desemprego tecnológico à medida que empresas multinacionais constroem instalações de produção com tecnologia de ponta em todo o mundo, dispensando milhões de trabalhadores que não podem competir com a eficiência de custos, controle de qualidade e rapidez de entrega, alcançados com essa produção automatizada. Enquanto as primeiras tecnologias industriais substituíram a força física do trabalho humano, trocando a força muscular por máquinas,
Essas novas tecnologias de hoje, baseadas na informática, substituem a própria, digamos assim, inteligência humana, né? Colocando máquinas inteligentes no lugar dos seres humanos. A ascensão da chamada inteligência artificial, né? A IA, a introdução da inteligência artificial, né, são profundas, essa introdução dessa IA, e de longo alcance. Máquinas automatizadas, robôs e computadores cada vez mais sofisticados podem desempenhar a maioria das atividades realizadas por seres humanos. Com a cultura da inteligência artificial, o desemprego maciço é inevitável, é um fato. O papel do trabalho humano como o mais importante fator da produção está com os dias contados, está fadado a desaparecer, do mesmo modo que o papel dos cavalos na agricultura foi eliminado com a introdução dos tratores. Para eliminar os encargos trabalhistas e aumentar a margem dos seus lucros, as empresas e indústrias aceleram essa transição entre trabalhadores humanos e seus substitutos mecanizados. As grandes empresas e indústrias atribuem a culpa da estagnação da economia ao custo da mão de obra, uma desculpa para substituir sua força de trabalho por novas tecnologias de informação. Eles querem nos convencer que o custo da mão de obra triplicou, embora todos nós saibamos que os salários reais não tenham conseguido chegar nem perto da inflação e estejam despencando a cada mês. Na verdade, essas empresas querem reduzir os custos com as pessoas para aumentar ainda mais a margem dos seus lucros. É por isso que as empresas e grandes indústrias têm substituído o trabalho humano por máquinas a um ritmo acelerado. Até a segunda parte, pessoal.